Vamos lá. A seguir tem uma aula bem prática, bem resumida, bem explicativa, tá bom? Para vocês fazerem a prova, tá? Então eu peço que você preste bastante atenção em tudo que eu disser, todas as dicas, toda a explicação que eu falar, né, que eu fizer, atenção nas páginas do livro que eu vou citar, tá bom? Pega papel, né, um caderno, pega sua caneta, pega o livro e anota tudo aquilo que eu disser para você poder estudar. Não deixa para cima da hora, tá? Assiste essa aula, estuda e faz logo a prova para que você não perca a oportunidade, tá? Ainda há tempo de virar esse jogo. Você ainda consegue, você ainda tem esperança de virar esse jogo, tá bom? Ainda há essa chance. Então não joga essa chance fora, tá bom? Então vamos lá juntos e qualquer coisa conte comigo que eu tô por aqui, tá bom? Vamos lá, um beijo. Pessoal, vamos lá? Eu vou fazer com vocês uma revisão bem prática dos conteúdos da recuperação, tá bom? Para que vocês possam tirar aquele notão, tá? A hora é agora, nem tudo está perdido. Nós ainda temos a chance, nós ainda temos oportunidade de tirar um notão para a gente poder passar de série, combinado? Então, ó, esses conteúdos que estão aparecendo aqui na tela, conteúdo de recuperação 601, são os mesmos conteúdos que eu disponibilizei na Plural, tá? Eles são exatamente os mesmos. Eu só trouxe para cá para eu poder explicar um pouquinho para vocês sobre eles. Então, vamos lá. Nós temos aqui o Simple Present, que é o presente simples do inglês, que vai cair bastante. Isso aqui que está entre parênteses são as páginas do livro em que você encontra esses conteúdos, tá bom? Ah, tia Lud, mas a gente precisa estudar para o livro? Sim, é sempre muito bom, muito interessante nós abrirmos nosso livro, vermos a explicação de lá, porque o livro é muito bom e ele sempre traz a explicação. Eu vou mostrar para vocês lá no livro como é que está aparecendo, tá bom? Então, só para vocês entenderem que o que está entre parênteses aqui, esses números, são as páginas do livro onde vocês acham a gramática, tá? Aí nós temos aqui a página 156, que é a primeira parte do Simple Present, que eu já trouxe aqui, ó, já deixei aberto aqui. Tá tudo rabiscado, porque foi no dia que eu expliquei essa matéria, na aula ao vivo, tá bom? Por isso que tá bastante rabiscado. E o que o Simple Present, que é a primeira matéria, o que o Simple Present do inglês diz? O presente simples. O presente simples diz pra gente, né, que a frase se encontra no presente. Essa resposta é óbvia, né? Então, isso significa que nós vamos estudar o tempo presente das frases, tá bom? Só que em inglês a gente vai ter umas variações em 3 pronomes, o que a gente chama de terceira pessoa de singular, porque, por exemplo, vamos dar uma recapitulada nos pronomes, nos subject pronouns. Ó, nós temos aqui, ó, o I, logo depois o you, he, she, it, o I, o you novamente e o they, tá? Aqui nós temos os subject pronouns, aqueles que a gente já tá careca de estudar, tá? Essa primeira parte aqui, nós temos os pronomes no singular. E daqui para baixo, nós temos no plural. A gente já sabe disso também, que a gente já estudou pra caramba isso. Isso significa, então, que o que está aparecendo aqui para mim, I, you, he, she, it, está no singular. O you e o they está no plural. Mas o que vai me interessar em relação a singular, em relação à colocação de pronome, agora no Simple Present? O he, o she e o it. Porque o he, o she e o it, eles fazem parte do que nós chamamos, em português também a gente conhece assim, tá? Da terceira pessoa do singular. Então, he, she, it fazem parte
da terceira pessoa do singular, alright? Em inglês nós conhecemos como third person, tá? Então, isso aqui que não vai nos interessar, porque nós vamos trabalhar com a diferença dos verbos para he, para she e para it, tá? Aí você vai me perguntar assim, mas tia Lude, para as outras pessoas, o I, o you, o we, you e they, não vai ter diferença? Não. Quer ver? Eu vou conjugar para vocês, eu vou conjugar em português falando, presta atenção na minha voz, e depois eu vou conjugar aqui escrito. Eu vou conjugar para vocês o verbo cantar em português no presente simples. Como é que fica isso? Eu canto, tu cantas. Em português a gente usa o tu, né? Mas a gente pode substituir pelo você. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, ele canta, ela canta. Nós cantamos, aí já entrou o plural, ó. Vocês cantam, vós cantais, né? Eles ou elas cantam. Então, se você parar para perceber, a gente teve uma mudança no verbo. Eu não comecei com eu canto e terminei com eles canto, né? Porque a gente tem que fazer a concordância. Então, se eu tenho eu canto, eu tenho um pronome no singular e um verbo no singular. Se eu tenho eles, eu tenho que fazer o eles ou elas, né? Eles cantam, que é o verbo concordando com o plural, ou elas cantam, que também é o verbo concordando com o plural. Então, a gente tem que fazer essa concordância. No inglês, a gente não vai ter essa diferenciação da escrita do verbo. Quer ver? Eu vou digitar para vocês. Ops, não, peraí. Eu vou digitar para vocês o verbo cantar, para vocês verem como é que ele é. Estou escolhendo uma cor bem legal aqui, porque eu gosto colorido. Só que eu vou digitar em inglês, tá? Então, eu vou começar pelo I, né? I sing, o verbo cantar to sing, ok? I sing, you sing. Aí, depois do you, nós temos quem? He. He sings. She sings. It sings. Aí temos lá o we, né? O we já é parte do plural. We sing. You sing. They sing. Então, olha como é que o verbo em inglês ele é tranquilo. Ó, eu tenho o verbo cantar. Então, eu comecei com sing. I sing, you sing. We sing, you sing, they sing. Nossa, tia Lud, mas é igual para todas as pessoas? Sim, é igual para todas as pessoas. A diferenciação do verbo vai acontecer na terceira pessoa do singular. Então, em inglês, vai existir muitas diferenciações, principalmente ortográficas, tá? Porque isso aqui que está acontecendo com o verbo, com o verbo, né, com S depois do verbo, é uma diferenciação ortográfica, tá? A gramática diz que nós devemos colocar S após os verbos na terceira pessoa do singular, mas por ortografia, é a ortografia do verbo. Assim como em português eu escrevo eu canto e eles cantam, isso também faz parte da ortografia do verbo. Em inglês a gente muda essa ortografia, mas a gente muda somente na terceira pessoa do singular. A gente muda somente para o he, a gente muda somente para o she e a gente muda para o it. O it, ele vai acompanhar alguns verbos, mas sabemos que o it ele tem um uso diferente do he e do she, né? O it, eu coloquei o it aqui para o verbo sing, por exemplo, porque a gente pode dizer que o pássaro canta, né? The bird sings. Então, a gente usa o it, certo? Então, não esqueçam que o he a gente usa para os meninos, né, para nos referirmos ao sexo masculino, o she para as meninas, nos referirmos ao sexo feminino, e o it para animais,
objetos, lugares, etc. Aí, no caso, eu coloquei para it, a gente vai usar o it na terceira pessoa do singular? Claro que sim. Lógico que sempre que necessário. Para sing, eu coloquei porque a gente pode falar, como eu disse, the bird sings, the frog sings, tá bom? Não esquecemos também, não podemos esquecer que no lugar de he, de she, de it, pode entrar um nome, tá bom? Os pronomes, eles vêm para substituir nomes. Então, no lugar de he, eu posso ter, por exemplo, Bob, Bob sings. No lugar de she, Mary, Mary sings. It, eu já falei, the bird, the frog, tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre o presente simples. Todos os verbos, e quando eu digo todos, são todos mesmo, ganharão S no final. Mas aí a gente vai ter algumas diferenciações, por exemplo. Quando eu tiver o verbo play, que é brincar, jogar, tocar, a gente só acrescenta o S. Né? Por quê? Porque play termina em Y, mas antes do Y eu tenho um A. Então, segura aí. Cry, por exemplo, é o verbo chorar. Quando eu tiver um Y, quando eu tiver um Y e uma vogal, eu acrescento o S. Quando eu tiver um Y e uma consoante, eu jogo o Y fora, tchau Y, e coloco I, E, S, tá? Regrinha de ortografia, tá bom? Regrinha de ortografia bem importante. Para sing, basta colocar o S, certo? E deixa eu ver se eu lembro de mais algum outro verbo que seja diferente. Para study, por exemplo, basta eu colocar, eu tiro o Y e coloco ES, IS, no caso, tá? Vamos dar uma olhadinha no livro para ver se aparece alguma outra regrinha de ortografia de algum outro verbo. Aqui a gente tem get up, leaves, basta eu colocar o S, jumps, basta eu colocar o S, play, plays, stop, stops, tá? Bom, então é isso, tá? Sempre tem que ter esse S ao final do verbo, tá bom? Não importa o verbo, sempre tem que ter, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês as páginas, né? E trouxe umas frases, ó. The sky is blue, o céu é azul, uma verdade universal, tá? My brother studies in the morning and he works in the afternoon. Meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde. Então, aqui, ó, eu tenho my brother studies. Meu irmão, eu não tenho he. Poderia ter o he aqui, Tia Lud? Sim, poderia, mas eu não quis usar o he, eu quis usar my brother. Não tá errado, tá certo, ok? E aí, por isso que aqui tá com S no final, tá? I go to the store alone every day. Eu vou à loja sozinho, uma situação atual. Olha aqui, ó. Pro I, eu não usei S. Por quê? Porque para I não precisa. A gramática diz que pro I a gente não usa S. I want to have dinner with my father today. Ó, para I, de novo, para want, de novo, eu não usei o S no final. Por quê? Porque para I eu não uso S no final, tá bom? Então, assim, a gramática nos diz isso, a questão do S. Aí, uma coisa importante. Muitas pessoas, quando estão estudando essa questão de S no final do verbo, de presente e tal, dizem assim, então tá, então quer dizer que esse S, né, esse verbo que você tanto está ensinando com S no final, ele me mostra e ele me diz que esse verbo está no plural, né? Pessoal, uma observação muito importante. Jamais esse verbo que eu falei para vocês que ganha S no final, ele poderá estar no plural, jamais. E aí eu te pergunto por quê? Porque se eu disse para vocês que, e aí eu vou voltar a falar da questão da concordância verbal que a gente falou no português, né? Se eu disse para você, eu vou voltar lá no PENT. Se eu disse para você que
aqui, do I ao it eu tenho singular e do we e o they eu tenho plural, então isso significa que o he, o she e o it fazem parte da terceira pessoa do singular. Então, se eu te disse que o he, she, it são pronomes do singular, como que eu posso ter verbo no plural? Porque a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia de que S só significa plural. A gente vai ver que em inglês isso é um mito. Muitas coisas em inglês estão no plural e não tem S, certo? Então a gente não pode ficar pensando nisso, que porque tem S depois do verbo, ele está no plural. Não, tá bom? Não é verdade. Se você por um acaso algum dia se confundir e pensar isso, lembra de eu te falando que o he, o she e o it são pronomes do singular. Portanto, o verbo, se você não lembrar da gramática, da regra, né? Você só lembra disso. O he, o she e it são pronomes no singular. Portanto, o verbo tem que concordar com o singular, certo? Isso significa que esse verbo com esse S não está no plural, porque os pronomes estão no singular, então tem que concordar. Então, esse S significa que faz parte da ortografia do verbo, ok? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos continuar vendo o livro de vocês, porque eu quero falar agora sobre a negativa e a afirmativa no Simple Present. Lembra que eu falei que o he, she, it será muito cobrado no inglês? Lembra? Então, agora no Simple Present ele vai continuar sendo cobrado, tá? Por quê? Porque nós vamos ter um amigo que ele vai nos ajudar a escrever frases na negativa e na interrogativa. Esse amigo é o does. O does é um auxiliar. Ele vai nos indicar que a frase está no presente, tá bom? Nós vamos ter o do e o does, na verdade. Mas o does, ele vai funcionar para o he, para o she e para o it. E o do, ele vai funcionar para todas as outras pessoas. Então, na página 157, eu te aconselho a você abrir aí essa tabelinha, que nessa tabelinha aqui do livro de vocês tem a negativa e a interrogativa. Ó, então, para negativa eu tenho he, she, it, does not or doesn't, tá bom? Que é a forma contraída. Do not or don't, tá? E eu tenho na interrogativa do e does, começando a frase, tá bom? Então, eu te aconselho a você marcar essa página e estudar por ela. Estudar essas duas tabelinhas aí, que elas são bem importantes. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar com vocês uma frase que eu coloquei lá no Word aqui, ó. Eu vou botar essa aqui. My brother studies in the morning and works in the afternoon. Eu vou pegar essa frase aqui e vou colocar lá na negativa, tá? Eu tenho my brother, lembra? Então, se eu tenho my brother substituído por he, eu vou ter o does. Então, para he, eu tenho o does. Então, vamos lá. My brother... Vou digitar de novo, não. Copiei e colei. Eu preciso dizer que ele não estuda de manhã. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar só o finalzinho dessa frase aqui. Peraí, eu vou tirar o works, só para não fazer muita confusão para vocês estudarem, tá? Então, vou deixar uma frase simples. My brother studies in the morning in... Oh my gosh. Sorry, guys. My brother studies in the morning. Pronto. My brother studies in the morning. Então, vamos lá. Eu quero dizer que meu irmão não estuda de manhã, tá? Então, como é que eu vou colocar isso na negativa? Depois do my brother, que pode ser substituído por he, eu vou colocar doesn't. Saúde. Em algum momento, doesn't. A gente pode usar does not? Pode, não tá errado não, tá? Vai ser difícil você achar uma frase com does not? Vai ser difícil.
mas a gramática não impede a gente de usar, tá bom? Então, ó, my brother doesn't study. Então, vamos lá falar sobre esse verbo aqui. Esse verbo aqui tá vindo aqui de cima da afirmativa, me dizendo que a frase está no presente, certo? Só que quando eu uso does numa frase, eu não preciso usar esse S depois do verbo. Então, isso significa que o verbo, ele voltará para sua origem. Qual é a origem do verbo studies? Study, tá? Isso é uma regra. E isso vai acontecer não só no presente simples. Daqui para frente, quando a gente progredir no inglês, nós vamos ver que isso vai acontecer com outros tempos verbais, tá bom? Todas as vezes que a gente trabalhar com auxiliar, o verbo volta para sua origem. Então, qual é a origem de studies? Study, tá? Aí aqui eu tenho a negativa. Vou fazer a interrogativa dessa frase. Vou começar com dois. Does my brother studies in the morning? Eu tô fazendo uma pergunta. Meu irmão estuda de manhã? Mas eu digitei uma coisa errada e eu fiz de propósito. Eu digitei studies e não é studies, é study. Por quê? Porque eu acabei de dizer que quando a gente tiver o does, o que vai acontecer com o verbo? O verbo volta para sua origem. Então, isso vai acontecer em frases negativas e interrogativas. Por quê? Porque em frases negativas e interrogativas, nós vamos usar o does. No caso, na negativa, o doesn't, né? Que vem de does not. E na interrogativa, o does começando a frase, tá? Aí com do, por exemplo, com do é mais fácil. Por quê? Porque o do não faz nenhuma mudança na frase, tá? Quer ver? Eu vou fazer com vocês uma com do. Ó, I go to the store alone every day. Vou botar essa frase na negativa. I don't... Oops. I don't go to the store alone every day. Tá vendo? Não tinha mudança no verbo lá na afirmativa e na negativa também não veio mudança no verbo, tá? Aí eu vou colocar na interrogativa essa frase. Então eu vou começar com do. Do I go to the store alone every day? Do I go to the store alone every day? Eu vou à loja sozinha todos os dias, tá? Então, ó, o do, eu comecei a frase da mesma forma que o does, tá? A diferença, o does nós usaremos para he, she, it, podendo usar com nomes também, não esqueçam disso. E o do para todos os outros pronomes, tá? Também podendo ser usados com nomes, se for o caso. Por exemplo, para we, eu posso usar Mary and me, no caso, we, né? Para they, é John and Bob, eles. Ou então, Mary and Joanna, elas, tá? Então, a gente usa o do aí nessa situação, tá bom? Então, só dá uma olhadinha nessa minha explicação e no book de vocês, tá? Do e does é muito fácil, bem tranquilo. O que você não pode esquecer, que, detalhes importantes, vamos lá. Para he, she, it, a gente usa o does. Para todas as outras pessoas, a gente usa o do, igual a gente viu lá no pent que eu fiz com vocês, ó. Para he, para she, para it, a gente usa o does. Para todos os outros, a gente usa o do, tá bom? E quando nós estivermos trabalhando com frases na negativa e na interrogativa, o does, o verbo, né, da frase com does, volta para sua origem, tá? Aí vamos continuar. Então aqui ó, a gente já matou esses três. Então no book de vocês, vocês têm que ir até a página 157, porque aí vai ter tudo isso que eu acabei de falar, tá? Sobre can e can't, vamos abrir lá o book. Can e can't, super tranquilo. O can é o verbo poder em inglês. Só que o can't, olha lá, tá vendo? Tá rabiscado por causa da minha aula que eu tenho, tá bom? Então, abre o livro de vocês aí também que tem tudinho aí. O can é o verbo poder. Só que a gente não vai estudar o can
no momento, nós não vamos estudar o can no sentido de poder fazer alguma coisa. Não. Nós, no momento, vamos estudar o can como habilidade de fazer alguma coisa. Mas como assim, tia Lud? Ensina, explica isso pra gente. Por exemplo, se eu quero dizer que eu tenho a habilidade de cantar, I can sing. Mas eu não tenho a habilidade de nadar, realmente, tá, gente? Isso é uma verdade. I can't swim, tá? Aí, quando eu dou essa aula, né, esse tipo de aula dessa matéria, eu sempre falo o seguinte. A questão da habilidade, poder, e vocês sabem que eu sou assim mesmo, que eu incentivo os meus alunos a fazerem o que eles quiserem, porque eu acho que a gente é capaz de a gente fazer tudo aquilo que a gente quer, só buscar por isso, né? Então, quando eu falo da questão da habilidade, eu quero dizer que não significa que eu não possa aprender a nadar, por exemplo. Eu tenho condição de aprender a nadar, só entrar numa aula de natação. Mas eu já tentei, gente. Eu não tenho habilidade para o negócio. Não tenho. Então, o que é que eu faço? Eu sei que eu não tenho habilidade. Tia Lud, mas você pode insistir? Posso, com certeza posso, né? Com certeza eu posso. Então, não é questão de poder ou não, de ter a permissão ou não, é questão de ter essa habilidade. Então, por exemplo, ai, quem é o Sing? Mentira, tá, gente? Eu não sei cantar, não, tá? Mas eu adoro cantar. Então, eu finjo que eu sei cantar, tá bom? Eu finjo que eu sou a melhor cantora do mundo, que eu tenho essa habilidade. Mas não, mentira, não sei nada, gente. Olha, não sei nada, mas eu canto assim mesmo. Então, pra gente usar o can, eu vou usar o can, que é um verbo, só que tá funcionando aqui como modal de ter essa habilidade, mas um verbo. Esse verbo aqui pode ser qualquer verbo que expresse ação, tá? Aí eu falei para vocês, I can't swim. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar, eu não consigo nadar. Eu não posso nadar, eu não tenho a habilidade de nadar. Tia Lud, mas não pode porque alguém não deixa você nadar? Não, gente. Não é por isso. É porque eu realmente não posso nadar. Se você me jogar lá no fundo do oceano, sem boia, eu vou morrer afogada, que eu não vou conseguir. Entendeu? Esse é o sentido do can. O can, a gente vai encontrar ele em inglês como permissão também, tá? Mas no momento nós estamos estudando como expressando a habilidade de fazer alguma coisa, tá bom? Esse can't aqui, a gente encontra ele lá no book de vocês tem como cannot. Então a gente pode usar o can, o can't, que é o can mais o not, ou o cannot, tá? Aí a interrogativa, eu coloco o can na frente, né? Eu uso can I dance? Eu posso dançar? Também não posso não, tá, gente? No, I can't. Já respondo logo, no, I can't. A Luz, você também não dança nada? Danço nada, gente. Mas imagina que eu saiba dançar. Imagina. Imagine Tia Lud arrasa na dança. Como é que eu respondo isso? Ué, gente, bugou aqui, peraí. Como é que eu respondo que eu sei dançar? Bugou aqui, peraí. Peraí, gente, que bugou aqui. Vou escrever aqui embaixo. Yes, I can. Mas eu não posso não, tá? Então, o que vai acontecer? Eu quero que você preste atenção na hora de você fazer a prova. Por quê? Na prova, quando a gente trabalha com can, a gente sempre trabalha com imagens. Então, por exemplo, vai ter um menino ou uma menina, sei lá, com a perna quebrada ou com o braço quebrado. Aí a pergunta vai vir: Can he jump? Né? Ou então, can he ride a bike? Can he swim? Se ele tá com o braço quebrado, com a perna quebrada, ele não pode dançar nada. Ele não pode pular, ele não pode nadar. Certo? Então, a gente vai ter que o quê? Procurar he can't jump, he can't swim, he can't ride a bike. É um exemplo que eu tô dando, tá? Porque também, de repente,
a criança tá com o braço quebrado. Então, no momento, mas ela é super nadadora. Então, no momento, ela não tem condição de nadar. Mas ela sabe, ela tem habilidade. Mas no momento, ela não tem condição. Então, tem que prestar bastante atenção nesses detalhes, tem que se atentar a esses detalhes na hora da prova, tá bom? E, por último, para a gente terminar, nós temos as school subjects. Também tá lá no livro de vocês, coloquei 2 páginas aí. Nós já sabemos algumas, né? Mas pra gente lembrar, nós temos Geography, Mathematics, Science, Portuguese, English, what else? History, são as matérias escolares, tá bom? Então, se atentem ao nome delas em inglês, tá? 165, né? Eu acho. Aqui, ó. Physical Education, Music, Break Lunch Time, né? Que eu expliquei que é a questão do intervalo, do almoço, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei essa página para vocês estudarem, que tem bastante matérias escolares aqui nessa página, para vocês darem uma olhada, tá bom? Arte, Geography, History, Science, Mathematics, Português, Geography, ok? Lunch, que é o almoço, né? PE, Physical Education, Chess, xadrez, tá bom? E aí, vocês deem uma olhada também nessas aqui, tá? Para se lembrarem de quais são. Tá bom, meus amores? Então, eu desejo para vocês boa sorte. Tenham atenção na hora de fazer a prova, tá? A prova não está difícil. Estudem tudo isso que a tia Lud falou hoje na videoaula, tá bom? Se você, por um acaso, não entendeu alguma coisa que eu falei, volta a videoaula, assiste de novo, assiste quantas vezes você precisar, porque essa aula é para vocês. Dá uma olhadinha no livro, faz anotações, tá bom? Que você vai arrasar, tenho certeza, tá? Uma beijoca enorme, fiquem com Deus e a gente se vê no 7º ano, tá? Porque aqui vai todo mundo pro 7º ano, tenho certeza. Beijo, kiss, 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 bye. Mua, mua, mua.